Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Landgraf Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Energia solar é com a Ilumisol Palmas. Quadra 901 Sul, Avenida LO 23, próximo à concessionária Toyota. Ligue 99248-0540. Bom dia! Começamos juntos mais um programa Agenda Médica para levar até você aí em casa muita informação e dica de saúde. Ter um nariz que harmoniza com o formato do rosto é o desejo de muita gente. Quem irá conversar conosco no nosso programa Agenda Médica sobre rinoplastia é o otorrinolaringologista Dr. Hugo Rodrigues. A pandemia lá no comecinho fez o nosso estado se tornar privilegiado. Poucos casos, leitos ainda disponíveis, mas hoje a nossa realidade é bem diferente. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o cardiologista Dr. Andrei Sanches. A maternidade tem suas fases e varia de mãe para mãe, mas sempre é muito gostosa. Nós fomos visitar a doutora Dice Naomi, que é ginecologista e obstetra, e uma mãezinha também muito especial na Provida para você mergulhar conosco nesse universo. Portanto, convido você de casa a ficar conosco que o nosso programa Agenda Médica começa agora. Muitas pessoas, quando está conversando com outra, observam os olhos, outras a boca, mas muitas o nariz. E aí vem aquele desejo pela rinoplastia. E nesse momento de pandemia, acredite, muita gente está se planejando e está realizando um grande sonho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o otorrinolaringologista Dr. Hugo Rodrigues. Dr. Hugo, bom dia. Bom dia. Querido, como eu falei, nesse momento de pandemia, eu acho que a galera está se organizando e está realizando esse sonho que é a rinoplastia. Você concorda comigo, doutor Hugo? Conta um pouquinho. Concordo, Mayara. Nesse momento de pandemia, nós estamos tendo todo o cuidado com algumas cirurgias eletivas, monitorizando a situação da nossa cidade, dos hospitais em que a gente está operando, mas muitas pessoas têm nos procurado com esse sonho de realizar essa rinoplastia por alguns motivos, né? Muitos profissionais eles estão trabalhando em regime de home office, então a rinoplastia, na grande maioria das vezes, o paciente que ele tem condição de trabalhar em home office, ele pode sim, depois de 2-3 dias, voltar às suas atividades em home office. Tem um fator também da máscara, que de 10 a 15 dias o paciente ele usa aquele curativo externo, então a máscara ele cobre isso, né? E deixa o paciente mais à vontade, menos envergonhado. Então são esses fatores que têm nos ajudado a aumentar esse volume e os pacientes realizando esse sonho que eles planejaram durante tanto tempo. Doutor Hugo, na realização desse sonho, pode acontecer dele não ser alcançado, então aquele nariz perfeito não foi atingido. Nessa situação, doutor Hugo, para aperfeiçoar essa cirurgia, o que é feito com esses pacientes para mudar essa primeira intervenção? Mayara, isso que a gente chama de uma nova intervenção é o que a gente chama de rinoplastia secundária, né? Eu sempre digo e friso que isso pode acontecer com qualquer profissional, então assim, inclusive com os meus pacientes, nos meus casos. Claro que nós estudamos, aperfeiçoamos nossas técnicas para isso acontecer no menor número possível. Eu sempre friso que o paciente que ele é avaliado por uma rinoplastia, ele deve passar por uma avaliação muito criteriosa e é uma consulta demorada. Eu fotografo todos os meus pacientes, eu mostro para os meus pacientes esse nariz, quais os desafios que esse nariz tem, o que a gente pode melhorar muito, o que a gente pode melhorar pouco. Então, assim, o paciente ele entra na cirurgia, ele aceita essa proposta sabendo tudo isso aí. Então, assim, porque eu sempre digo que o médico ele não é Deus.
Então, perfeição, só Deus. Só Deus, verdade. Então, assim, a gente melhora, a gente embeleza, a gente aperfeiçoa, mas não existe uma cirurgia perfeita. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ter essa sinceridade com o paciente e, se for necessário, fazer uma nova intervenção, um ajuste, é necessário. Na maioria das vezes, são por pequenas coisas, né? Pequenos pontos, detalhes, e isso acontece na minoria dos casos. Na maioria das vezes, a gente resolve numa rinoplastia primária, né? E quando a gente recebe rinoplastias secundárias de outros colegas, de outros profissionais, aí é um desafio um pouquinho maior, porque a gente não sabe o que é que aconteceu ali. Ou seja, a gente não sabe que técnica foi usada, se foi usado muito enxerto, se foi usado pouco enxerto. Então, assim, é uma rinoplastia também que a gente deve ter muito cuidado, muita calma ali na avaliação. E sempre ser sincero com o paciente no que a gente pode ajudá-lo a melhorar aqui. Com certeza. E doutor Hugo, qual o tempo de uma rinoplastia para outra, caso haja a necessidade de refazê-la? Olha só, na teoria, a partir de 6 meses da primeira rinoplastia, a gente já pode realizar uma rinoplastia secundária. Mas eu, como conduta, eu sempre peço para o paciente aguardar 1 ano. Por quê? O edema já saiu, há um resultado mais definitivo, então até para, vamos dizer assim, na segunda cirurgia o risco é menor se a gente esperar esse tempo. Então, assim, eu sei que o paciente às vezes vem de outros colegas, tal, às vezes de outros estados, né, que a gente está vindo e está vendo isso aí na nossa rotina. E eu sempre digo assim, olha, tenha calma, menos ansiedade, e muitos às vezes que me procuram de forma precipitada, depois que aguardam esse 1 ano, eles melhoram, ficam satisfeitos com esse resultado e desistem dessa nova intervenção. E doutor Hugo, feito essa segunda intervenção, às vezes até a terceira, esse pós-operatório, ele é diferente lá do primeiro? Sim, um nariz que ele já foi mexido, ele já foi operado, ele tem mais edema, eu digo no pós-operatório, né? Ele há mais dificuldade na abertura desse nariz, na correção. Às vezes nós precisamos de enxertos fora do nariz, por exemplo, ou de cartilagem de orelha, cartilagem de costela. Então, assim, é uma rinoplastia mais trabalhosa, sim, né? E requer mais cuidados, é um nariz mais delicado. Então, assim, vamos dizer assim, que eu fico mais no pé do paciente quando é uma rinoplastia secundária, terciária, ou seja, uma nova rinoplastia. Até porque o sucesso, né, doutor Hugo, da outra vez você falou, o sucesso dessas cirurgias depende também muito do pós-operatório do paciente, né? Como que ele vai se comportar, justamente, em relação aos medicamentos, medicamentos, o repouso. Quando eu digo repouso, como eu falei, a gente até está falando que o paciente pode trabalhar em home office, né? Mas, por exemplo, tem uma recomendação de não praticar exercício físico de forma precipitada. Então, assim, eu sempre libero uma caminhadazinha leve com 15 dias, mas exercício mais pesado com 30, às vezes 40 dias, depende da recuperação do paciente. Esportes de contato, nem pensar, só depois de 6 meses. Então, assim, há muitas recomendações nesse pós-operatório. Ótimo. Doutor Hugo, quando eu falei que você ia vir, coloquei nas redes sociais, choveu de perguntas, separei 2 que eu vou deixar o restante para uma próxima entrevista quando você vier. E uma delas é: toda rino é com anestesia geral? Foi a Cláudia Interiores. Vamos lá. Eu até já respondo essa pergunta muito na nossa consulta. Existe sim a rinoplastia que pode ser realizada com anestesia local e uma sedação. Só que eu vou falar um pouco da minha realidade hoje. A nossa rinoplastia, as técnicas que a gente utiliza, eu acredito que é mais confortável para o paciente fazer a rinoplastia com anestesia geral. Quando é uma coisa muito pequena, uma intervenção muito pequena, dá sim para ser realizado com anestesia local e sedação. Mas não é a minha realidade. Então, assim, as pessoas que me procuram é uma rinoplastia de um porte um pouco maior, a anestesia geral, a via aérea do paciente, ele está protegido, ele está entubado. Então, assim, eu acho mais confortável para o paciente a anestesia geral. Ótimo. Outra pergunta é da Castro Aline. Nariz negroide, tem sempre que fazer enxerto de costela?
Olha, a resposta é não, nem sempre. Mas eu vou lhe dizer que na maioria das vezes, hoje, na minha realidade, sim. Então, vamos lá, não é sempre... Não é regra, né? Não é regra, mas na maioria das vezes, sim. Eu posso explicar um pouquinho o nariz negroide e tal? Favor, então, claro. assim, o nariz negroide, eu sempre costumo explicar que o nosso povo brasileiro é um povo miscigenado. Então, o termo nariz negroide não quer dizer que sejam pessoas negras. Tem algumas características, são narizes com a ponta globosa, base larga, dorso baixo, pele mais grossa. Então, assim, são algumas características que classificam esse paciente como nariz negroide. Então, às vezes eu tenho pacientes brancos, de olhos claros, com nariz negroide. Então, qual é a dificuldade e por que há necessidade de a maioria das vezes hoje na minha rotina, usar a cartilagem de costela? O nariz negroide ele tem como característica ter pouca cartilagem. É uma característica desse nariz. Então, para eu criar uma definição de ponta, uma projeção de ponta, para eu harmonizar esse novo dorso com essa ponta, que ele tem um dorso baixo, eu preciso de volume de cartilagem. E aí a costela, ela me dá esse volume que eu preciso para dar esse resultado que o paciente espera. Perfeito. Doutor Hugo, antes de agradecê-lo, quero muito que você fale para quem está nos acompanhando, se nesse momento de pandemia deseja fazer a rinoplastia, é feita toda uma programação, todos os cuidados são tomados, né, doutor Hugo? Explique para os nossos telespectadores. Eu sempre digo o seguinte, a pandemia ela está ocorrendo, né? Espero que em breve a gente consiga ultrapassar isso aí, superar tudo isso. Mas assim, quais são os critérios para o paciente operar nessa época, né? Primeiro, ele vai passar por um pré-operatório, então ele passa por uma avaliação cardiológica, exame pré-operatório. Os pacientes do grupo de risco não estão fazendo a cirurgia. Qualquer tipo de quadro gripal, a gente também adia essa cirurgia. Qualquer coisa que fuja daquela rotina, você está excluído desse momento para operar. Outra coisa, a situação dos nossos hospitais também a gente está acompanhando de perto. Então, estamos tendo todo um cuidado nos hospitais aqui em Palmas para fazer essa cirurgia da forma mais segura possível. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Então, nesse momento agora, a gente ainda está realizando as cirurgias eletivas, tudo com programação e cuidado. Perfeito. Doutor Hugo, quero muito agradecê-lo, sempre fico muito feliz quando você tem e pode, né, arruma um tempinho lá nessa agenda corrida, pode estar com a gente. Espero que a gente se encontre mais aqui no nosso programa Agenda Médica. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e sempre estou à disposição. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, eu volto já já. Minha dica de saúde para você se você tem obstrução nasal, se seu nariz ele não funciona da melhor forma possível e se você tem um desejo de realizar a rinoplastia, você tem a possibilidade de fazer as duas cirurgias ao mesmo tempo e melhorar tanto a parte estética quanto a parte funcional. Procure um especialista nessa área. Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São duas concessionárias em uma loja moderna, com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação EJCS. Matricule-se já 63 3215 9023 ou 98425 9023.
Nós da Landgraf Odontologia Premier temos o orgulho de ser pioneiros no estado, tanto no campo da odontologia quanto na disponibilidade de tecnologias que auxiliam nos tratamentos odontológicos. Isso mesmo, hoje trabalhamos com procedimentos modernos e diagnósticos em 3D com microscópio que tem magnificação de até 25 vezes e scanner digital intraoral. Na área odontológica, somos o único no estado a oferecer esta tecnologia. E apesar de todos os nossos procedimentos serem digitais, nosso foco sempre foi e sempre será o atendimento humanizado. Desde nosso primeiro consultório, que abrimos em 1994, cada dia mais buscamos nos especializar, para sempre oferecer o melhor e o que há de mais atualizado no mercado. Tanto que hoje, nossos pacientes não precisam sair da clínica para resolver qualquer procedimento odontológico que seja. Sim, aqui na Landgraf Odontologia Premier, temos consultórios multidisciplinares, além de sala de esterilização, centro cirúrgico, sala de imagem de tomografia, radiografia digital e scanner facial, e também sala de estética. Nos consultórios, realizamos diversos procedimentos. Afinal, a saúde bucal do cidadão tocantinense é mais que preocupação, é prioridade para nós. Por isso, aqui não só atendemos os pacientes, como realizamos também capacitação de profissionais da área, trazendo o que tem de novo, moderno e eficiente no campo odontológico, além de abordar didáticas e técnicas que apresentem a importância de uma odontologia humanizada e preocupada com a saúde e bem-estar de seus pacientes. Mais que atendimento, prezamos por um padrão de qualidade da saúde bucal e garantimos a todos os envolvidos qualificação e satisfação de fazer parte desse processo. E nos orgulhamos de ser mentor desse projeto. Seja bem-vindo à Landgraf Odontologia Premier. Receber você aqui é um prazer imenso para nós. Venha conhecer nossas técnicas de trabalho, venha fazer parte da nossa história e deixe-nos oferecer toda a qualidade e bem-estar que você merece no atendimento odontológico. Sejam sempre bem-vindos à Landgraf Odontologia Premier. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Dá uma dica de saúde. A dica de saúde. É. Pode ser até sobre isso, doutor Andres. Minha dica de saúde é...
A dica de saúde para você é que respeite as medidas de prevenção durante a pandemia. Precisamos usar máscaras, lavar as mãos com água e sabão, uso de álcool gel, evitar dividir objetos pessoais, evitar aglomerações, mas mantendo o distanciamento físico sustentável de 2 metros entre as pessoas. Os profissionais da saúde precisam da ajuda de todos para mantermos um sistema de saúde que consiga atender a todos de forma adequada. Obrigado. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação EJCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023. Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São 2 concessionárias em uma loja moderna, com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Estamos de volta e a maternidade tem seus encantos e desafios. Afinal, trazer um ser tão pequenino ao mundo é bem desafiador. Nós iremos juntos então mergulhar num universo muito gostoso e bem informativo. Confira comigo. Cris, primeiro quero agradecer a você a nos permitir contar a sua história, tá no nosso programa Agenda Médica, e eu queria que você contasse a todos que estão nos assistindo a sua relação com o pré-natal na sua primeira gestação. Bem, a minha primeira gestação ela foi planejada, então eu tive um acompanhamento médico desde o início e de princípio estava tudo ok, falando assim em relação aos exames. Tive o acompanhamento com a doutora Dirce e até o 6º mês tive uma gestação normal, digamos que normal, né? Os exames tudo ok, apesar de eu sentir aqueles incômodos, aqueles mal-estares da gestação, enjoo, era tudo dentro do previsto. Só que no 6º mês, numa consulta de rotina, que eu vim aqui, a doutora Dirce já falou que eu estava com uma pressão altíssima.
Então a gente começou a tomar medicação, ela receitou já a medicação e em 15 dias meu corpo já começou a entrar em colapso. Eu já fiquei com uma pré-eclâmpsia grave. E aí, assim, ela não teve muito como reverter esse meu quadro. Então foi bem assustador, porque eu tive uma gestação tranquila, tudo tranquila, e do dia para a noite estava tudo ruim. E eu estava com um bebê com baixo peso, com restrição de crescimento, e tive que fazer um parto imediato, porque eu estava correndo risco de vida, meus órgãos já estavam começando a entrar em colapso, meu rim começou a parar, meu rim já tinha... assim, eu já estava com um problema de saúde, então teve que realizar esse parto também por causa da minha saúde. Isso. E muita sorte, né? Meu bebê passou 67 dias na UTI e com muita sorte, graças a Deus, ficou tudo bem com ela. Hoje, na sua segunda gestação, como que está sendo esse pré-natal? Ficou mais rigoroso, Cris? Ficou bem mais rigoroso, né? A doutora disse, já prevendo que todo o meu quadro de pré-eclâmpsia grave, comecei a medicação desde o início e isso foi muito importante. E também os hábitos em casa, com a alimentação, tive acompanhamento nutricional com a doutora Nailton, que é especialista em gestante. E atividade física, mesmo que pouca, uma caminhada leve, mas já modifiquei. A retirada do sal, todas aquelas indicações para que aquilo não ocorresse. E hoje eu já consegui chegar em 37 semanas com o bebê já mais saudável, mais com peso, tamanho. E em breve está por aí, né, Cris? Isso, em breve está aqui. Então é muito importante o acompanhamento. Esse suporte pré-natal, né? Do pré-natal, para não ocorrer esse tipo de situação. É importante fazer esses exames prévios para se conhecer, para conhecer o corpo, para não passar por situações dessas que eu passei, né? Eu nunca imaginei passar por uma pré-eclâmpsia. Eu antes não tinha pressão alta, não tinha doenças pré-existentes. Então não tinha como eu imaginar, nem a doutora disse que eu passaria por isso, por uma pré-eclâmpsia grave. Mas graças a Deus, hoje está tudo bem, Cris já está na segunda gestação, isso. O bebê lá já está com 1 ano e quanto que você me falou? 1 ano e 1 mês. Aí, 1 ano e 1 mês, lindão, cheio de saúde, né, minha querida? Graças a Deus. Coisa boa. Cris, muito obrigada por estar conosco mais uma vez, querida. Obrigada a você. Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São 2 concessionárias em uma loja moderna, com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação EJCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023.
Nós da Landgraf Odontologia Premier temos o orgulho de ser pioneiros no estado, tanto no campo da odontologia quanto na disponibilidade de tecnologias que auxiliam nos tratamentos odontológicos. Isso mesmo! Hoje, trabalhamos com procedimentos modernos e diagnósticos em 3D com microscópio que tem magnificação de até 25 vezes e scanner digital intraoral. Na área odontológica, somos o único no estado a oferecer esta tecnologia. E apesar de todos os nossos procedimentos serem digitais, nosso foco sempre foi e sempre será o atendimento humanizado. Desde nosso primeiro consultório, que abrimos em 1994, cada dia mais buscamos nos especializar para sempre oferecer o melhor e o que há de mais atualizado no mercado. Tanto que hoje, nossos pacientes não precisam sair da clínica para resolver qualquer procedimento odontológico que seja. Sim, aqui na Landgraf Odontologia Premier, temos consultórios multidisciplinares, além de sala de esterilização, centro cirúrgico, sala de imagem de tomografia, radiografia digital e scanner facial, e também sala de estética. Nos consultórios, realizamos diversos procedimentos. Afinal, a saúde bucal do cidadão tocantinense é mais que preocupação, é prioridade para nós. Por isso, aqui não só atendemos os pacientes, como realizamos também capacitação de profissionais da área, trazendo o que tem de novo, moderno e eficiente no campo odontológico, além de abordar didáticas e técnicas que apresentem a importância de uma odontologia humanizada e preocupada com a saúde e bem-estar de seus pacientes. Mais que atendimento, prezamos por um padrão de qualidade da saúde bucal e garantimos a todos os envolvidos qualificação e satisfação de fazer parte desse processo. E nos orgulhamos de ser mentor desse projeto. Seja bem-vindo à Landgraf Odontologia Premier. Receber você aqui é um prazer imenso para nós. Venha conhecer nossas técnicas de trabalho, venha fazer parte da nossa história e deixe-nos oferecer toda a qualidade e bem-estar que você merece no atendimento odontológico. Sejam sempre bem-vindos à Landgraf Odontologia Premier. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Doutora Dirce, conversei com a Cris agora há pouco, como você pôde ver, e ela contou um pouco da história dela. E realmente a gente é pego de surpresa porque a pré-eclâmpsia ela não escolhe, né? Ela contou que era nova, nunca teve pressão alta. Conta um pouquinho pra gente da importância desse pré-natal e diante de uma situação dessa, o que fazer. Tá. A Cris é uma paciente jovem, sem patologia nenhuma, né, associada, não tinha comorbidades, doenças associadas. E nesses casos, a gente acha que nada vai acontecer, certo? Só que nesses casos podem acontecer pré-eclâmpsias graves e precoces. Então, quando ela procurou a gente, ela já tinha um edema bastante importante, um comprometimento fetal importante, né? E como corria risco de vida, com 26 semanas, a gente chama de HELP síndrome, nós tivemos que resolver a gestação, né? E dessa resolução, nasce um bebê de aproximadamente 680 gramas, que ficou quase 2 meses na UTI, certo? Um pouquinho mais até, né? E, graças a Deus, hoje sobreviveu por causa da UTI, né? Mas tudo isso tem consequências para o feto, né? E para a mãe se não resolvido. Então, o que é importante? Dava para prever? Talvez, se tivesse, né, num acompanhamento mais
ritmado do pré-natal, né? Isso é uma coisa bem importante. Então, isso é muito importante de ver que mesmo as pacientes que são ditas de baixo risco, ela pode virar uma paciente de alto risco. Ou seja, a Cris que não tinha nenhuma patologia, jovem, magra, né, que fazia atividade física, né, o que mudou agora nesse novo pré-natal que a gente está fazendo? Tudo isso foi intensificado, e isso é intensificado dentro do pré-natal. E doutora Dirce, as mães que estão nos acompanhando, né, a gente vê que existe, como você falou, a Cris foi a partir do 6º mês. É uma regrinha a partir do 6º mês, então esse alerta tem que estar mais ligado, porque assim ela está mais propícia a ter a pré-eclâmpsia. E tem sintomas? A mãe consegue observar algo diferente para ir procurar o especialista? Hoje, através da história prévia, hoje a Cris já tem uma história prévia, mas as pacientes que são de primeira, as mamães que são de primeira viagem, na época das 12 semanas, que é a época da ultrassonografia que mede a nuca do bebê, da translucência nucal, a gente faz uma coisa chamada Doppler de artérias uterinas. Quando tem uma alteração nesse Doppler de artérias uterinas, ele mostra que a paciente tem mais chances de ter uma pré-eclâmpsia, né, ou uma restrição de crescimento, que é o bebê não crescer. Então a gente tem medicações, né, e ações que a gente pode tomar lá nas 12 semanas para que esse quadro não aconteça, certo? Precocemente. Tá? E doutora Dirce, no caso dela, ela falou para mim, olha, esse meu segundo bebê nos bastidores, quando eu descobri que estava grávida, foi um susto. É normal esse susto? Às vezes a mãe associa, ou a mãe que já teve pré-eclâmpsia não quer ter um segundo filho ou um terceiro, com medo da história se repetir, e ela pode se repetir ou não? Sim, com certeza. A chance de se repetir é bastante grande, tanto que ela continuou hipertensa, certo? E o susto é grande porque não é fácil passar a maternidade que você acha que é uma coisa tranquila, gostosa, né? Todo aquele chá de revelação, nascimento, né? Mas para ela isso não aconteceu dessa forma, né? Foram quase 60 dias na UTI, né? Um dia o bebê tá bem, outro dia o bebê tá ruim, né? Tudo isso leva a esse medo, né? Porque a sensação para a Cris é que ela passasse tudo de novo, né? Mas graças a Deus a gente, com a ajuda dela, por isso que eu falo que o pré-natal é 50% do médico e 50% responsabilidade da própria paciente. Eu já ia até lhe perguntar em relação à importância do pré-natal. A gente fala muito, né, que tem que ter, é importante esse acompanhamento, mas eu acho que numa situação dessas, as mães conseguem realmente entender a real necessidade e o dever de todo esse pré-natal ser feito, ser acompanhado, mas a missão também é da mãe, né, doutora Dirce? Exato. Então, não adianta as políticas públicas, o médico estar presente se a mãe não cumpre todas as etapas do pré-natal, ou seja, comer de forma saudável, frequentar um nutricionista, fazer atividade física, né? Tudo isso vai influenciar lá na frente. Então, o que a gente faz agora, a gente colhe lá na frente, certo? Então, não adianta você sentar na frente do médico, receber as orientações e não cumprir as orientações, tá certo? É a mesma coisa do remédio. O médico passa um remédio, você toma um remédio, né? Isso vai levar a uma melhora. Acabou então que agora foi sua dica de saúde, né, doutora Dirce? Ter esse acompanhamento, realmente obedecer tudo que o médico está orientando, indicando, é ali o X da questão. Depois é só esperar o bebê vir ao mundo e curtir essa vida gostosa. E agora a Cris vai poder desfrutar disso, né? Hoje a gestação com 37 semanas, também tomando medicação antihipertensiva, né? E a Cris é uma paciente bem disciplinada, né? Que faz todas as lições de casa que a gente propõe, né? Frequentou a nutricionista, a gente tem uma nutricionista que é materno-infantil, que acompanha, né, a nossa equipe, fez atividades físicas, continuou trabalhando durante o pré-natal e a gente conseguiu hoje chegar num bebê de 37 semanas, que era o objetivo. Saudável, com peso bom, grandão. Isso. E agora ela vai poder curtir a verdadeira maternidade, que é ficar, né, pele a pele com o bebê, pegar ele no colo, amamentar, né? Tudo isso que não foi possível por causa da pré-eclâmpsia grave. Perfeito. Quero agradecê-la, doutora Dirce, por nos receber no seu consultório, nos receber na Provida. Pra gente foi um momento muito incrível também contar a história da Cris e ter você conosco. Muito obrigada. E agora nós vamos para o nosso estúdio. Adoramos mergulhar nesse universo e trazer para vocês informações
tão importantes. Afinal, o quanto a gente pode conhecer e entender para mergulhar nessa viagem é o melhor, não é verdade? E agora nós iremos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que eu volto em instantes. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação UEJCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023. E o nosso programa Agenda Médica vai chegando ao fim e muito obrigada a você, telespectador, que até o finalzinho nos acompanhou. Também a todos os profissionais da saúde que se dispuseram a levar muita informação a você que está assistindo. E se você perdeu algum dos nossos programas, não se preocupe. É só nos acompanhar nas nossas redes sociais ou então entrar no nosso canal no YouTube. E próximo sábado, a gente se vê a partir de meio-dia na 104,7 com o nosso programa Agenda Médica e todas as manhãs de domingo aqui no SBT o nosso encontro é marcado às 9 da manhã. Bom final de semana e até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Landgraf Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Energia solar é com a Ilumisol Palmas. Quadra 901 Sul, Avenida LO 23, próximo à concessionária Toyota. Ligue 992480540.